Amém? Abra sua Bíblia, vamos para a palavra. Prometi que hoje a gente ia começar a ser mais específico no nosso testemunho, naquilo que vivemos no mês de março e no mês de abril também. E eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos, com um propósito, e daqui a pouco eu vou falar o propósito. Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23, um salmo muito conhecido. Nós não vamos ler "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", mas nós vamos ler o Salmo 23, versículo de número 4. Se você não trouxe Bíblia, vai ser projetado ali, mas é um único versículo, então aguce bem os seus ouvidos. Salmo 23, versículo de número 4. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Irmãos, eu disse numa live que a gente fez de sexta-feira, que todas as vezes que eu fosse tocar no que eu vivi em março, eu usaria esse versículo como base, porque eu defino o meu março e o meu abril como dentro desse versículo. Eu incluo abril porque abril foi o mês que nós tivemos alta e ficamos em casa em recuperação e ainda estamos em recuperação. Estou bem melhor do que já das coisas que a gente passou, mas ainda certos esforços a gente sente os resquícios ainda, né, do que a gente viveu sendo internado por causa da Covid. Às vezes dá uma tossinha chata, mas nada que seja como um dia lá no hospital que eu fiquei tossindo por 1 hora e eu achei que eu ia morrer de tosse. Eu até brinquei que eu lembrei da Renata, né, de quando a Renata aí viveu aquela época de crises também. São coisas que às vezes a gente imagina o que a pessoa está passando, mas a gente só vai ter noção do que a pessoa está passando quando você passa algo semelhante ou a mesma coisa. Então, se você está aqui pela primeira vez e não sabe, no mês de março a gente ficou internado por causa da Covid. E, irmãos, por que eu quero contar o testemunho? Primeiro, porque eu sei que vai glorificar a Deus. E esse é um propósito que já valeria tudo o que a gente vai falar. Segundo, para que a nossa fé seja fortalecida, porque Deus está no meio de nós. Deus está fazendo coisas. Às vezes a gente não vê, mas que Ele está fazendo, Ele está fazendo. Então tem um propósito a gente contar esse testemunho, glorificar a Deus, fortalecer os irmãos e também agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas, direta ou indiretamente. Todos aqueles que oraram, todos aqueles que torceram, todos aqueles que nos auxiliaram no hospital, né? Eu e a Neide estamos para gravar um videozinho, para mandar lá para o hospital, para alcançar o máximo de enfermeiros e médicos que estiveram cuidando da gente, e até mesmo as faxineiras, que daqui a pouco nós vamos contar como as faxineiras também foram usadas por Deus. E irmãos, eu tenho tantas lições desses 25 dias internado, tantas lições, coisas pequenas que a gente viu, e como nós podemos servir a Deus com coisas pequenas. Às vezes a gente acha que só vai servir a Deus com as coisas grandes, mas nós podemos servir a Deus com as coisas pequenas. Então, o propósito desse testemunho é, como eu disse, glorificar a Deus, fortalecer a fé dos irmãos e agradecer a todos os que estiveram envolvidos. Amém? Amém? Muitos irmãos aqui da igreja passaram, né, por essa questão do Covid. O Márcio, o tio Paulinho, né, o Juninho, o nosso irmão Douglas, que cuida do som, o Christopher,
outros que passaram de uma forma leve, mas eu estou citando esses que foram internados. Cada um, eu acredito que tem o seu testemunho, tem a sua experiência. Infelizmente, nós perdemos muitos irmãos conhecidos, irmãos de perto, irmãos de longe, como o nosso querido apóstolo Lucas, lá do Libertador de Israel do Colorado, que infelizmente, enquanto nós estávamos internados, veio a falecer, também pela essa causa do Covid. Mas aprove ao Senhor deixar alguns. Se você me perguntar, Márcio, por que alguns vão e alguns ficam? Eu vou dizer para você a resposta que mais confortou o meu coração. Deus tem um propósito para cada um. Eu só consigo explicar olhando cada indivíduo separadamente diante de Deus. A gente não entende, né? Um jovem como o apóstolo Lucas, 43 anos, se não me engano, que vai, e num quarto próximo ao meu, perto de eu ter alta, tinha um senhor de 84 anos com Alzheimer, que recebeu alta, né? E passou por isso, e passou vivo. Ele não falava coisa com coisa, tinha que ser alimentado, e teve alta. Ficou alguns dias também internado e teve alta. Então, algumas coisas, irmãos, nós não temos uma resposta clara. O que a gente tem são nuances. Mas se Deus deixou alguns, e aqui eu digo para os da casa e os que estão nos assistindo, se Deus deixou você, é porque tem um propósito. E se você também não é crente, Deus te deixou porque você tem um propósito. A grande lição que eu tiro desses dias internado é que toda a vida tem um propósito. E que nós temos que viver esse propósito. Amém? Amém? Hoje está a minha mãe, já estava esquecendo de apresentar. Quem não conhece, minha mãe está ali. O esposo dela também. Meu pai já faleceu há mais de 20 anos atrás. Mas minha mãe encontrou um propósito, né? Teve um tempo que ela morou perto da minha irmã, lá em Ribeirão Preto. Minha irmã mora numa cidade chamada Barrinha, e ela foi passar um tempo lá com a minha irmã e conheceu o Gino, né? E aí se apaixonou, e aí estão juntos já há um bom tempo e vieram de volta para cá. Então minha mãe foi lá, não só para ficar com a minha irmã, mas para conhecer o Gino, e estão aí há um bom tempo. Já passaram também junto uns cortados, que eu já contei aqui na igreja, já pedi oração, mas graças a Deus estão aí, firmes e fortes. E a minha mãe falou, quando você for contar o testemunho, eu quero estar lá para ouvir. Amém? Então essa semana eu falei, mãe, domingo nós vamos contar o testemunho, e ela falou, nós vamos estar lá. Então, irmãos, vou talvez ser um pouco detalhista, e eu quero que você tenha paciência, amém? Mas eu procurei anotar aqui os pontos principais. É muita coisa. Eu estou anotando, estou escrevendo, e muito do que eu escrevi, eu sempre repito uma coisa. Tudo que eu vivi foi uma experiência minha, particular. São coisas que talvez eu te conte e você fala assim, mas é isso mesmo, eu não acredito. Você tem essa opção, mas eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei, eu sei o que eu experimentei, eu sei as experiências que eu tive. E quando você tem experiências, elas são suas, elas são particulares suas. Você pode contar e vai ter gente crendo e gente não crendo, mas isso não muda o que você viveu. Então aquilo que eu vivi é meu. Eu sei que o Márcio teve a experiência dele, o Douglas teve a experiência dele, o tio Paulinho teve a experiência dele, o Juninho teve a experiência dele. Você que de repente pegou, teve sintomas leves ou não sentiu nada, teve a sua experiência, e tantos outros tiveram a experiência deles. No domingo mesmo, quando nós ministrávamos, uma irmã colocou um comentário na página do YouTube, que ela ficou 55 dias internada, foi entubada e teve que fazer até a tráqueo, né?
E foi a experiência dela. E tantos outros. Eu estava lendo um caso que um homem teve alta hoje, ele ficou 150 dias internado. 150 dias, irmãos. Praticamente metade de um ano internado. E teve alta hoje. Está em casa, está com a sua família. E eu fiquei pensando, se eu fiquei 25 dias, já foi difícil. Imagine metade de um ano, 5 meses praticamente, dentro de um hospital. Então, cada um teve a sua experiência. A minha oração é que, se você não teve essa experiência, que você não tenha. Amém? Você não precisa ter, não seja uma experiência que você queira ter. Tem experiência que a gente fala assim, cara, eu queria tanto isso, mas essa não queira ter. E a minha oração todos os dias é para que Deus guarde cada um de vocês, para que vocês não tenham. Amém? Mas, irmãos, fevereiro, saí de férias, como todos os anos, tivemos um tempinho na praia, eu, a Neide, a Melissa, nadamos, salgamos o couro, viemos embora, e quando eu estava perto de voltar, na semana que a gente ia voltar, começamos a sentir umas coisas estranhas, eu não estava sentindo o cheiro das coisas, não estava sentindo o gosto das coisas, o corpo meio mole, e a Neide sentindo praticamente as mesmas coisas. Eu virei para ela e falei, eu acho que esse bicho aí é o Covid, porque a gente não é de sentir coisas assim, e os dois juntos. Agora, irmãos, eu louvo a Deus pelas coisas que Deus faz. Naquela semana, a gente tinha recebido a Daiane em casa, e a gente tinha ido visitar o Christopher e a Vera. Falei, vamos voltar, já vamos voltar trabalhando. E fomos lá na casa da Vera, do Christopher. E quando você chega numa casa, você não vai ficar de máscara, porque você olha e fala, estou bem. E a gente ficou sem máscara, abraçamos, oramos por eles. Mas quando chegou no dia 2 de março, uma quarta-feira, a gente começou a sentir algumas coisas estranhas. Na quinta-feira, eu ia estar com o João e mais 2 irmãos que não são do nosso ministério. E por estar sentindo aquilo, eu liguei para o João e falei, João, vamos cancelar esse negócio, porque eu estou desconfiado que eu estou com Covid. E se isso for verdade, eu não quero passar para vocês. Na sexta-feira eu estava um pouquinho melhor, mas ainda sentindo as coisas. Aí eu falei, João, esquece, vamos deixar para mais para frente. Só que aí eu entrei, irmãos, nos sites das farmácias para fazer um teste pago. Porque eu falei, eu preciso de uma confirmação se a gente está ou não, para poder voltar às atividades da igreja, porque eu voltaria no domingo. E aí, para minha surpresa, pelo menos em Suzano, todos os horários para fazer teste de Covid naquela semana estavam completos. Só tinha vaga para segunda-feira. Isso me fez ver que o negócio estava sério. Porque você entrar no site de todas as farmácias de Suzano e nenhuma ter horário para fazer o teste, ainda que seja pago. Então, era sexta e sábado sem horário, e eu consegui um horário para segunda-feira, fazendo pelo Diário de Suzano, que lá eles têm um centro médico que faz o teste. Então, na segunda-feira, a gente foi para lá, fiz o teste, 15 minutinhos, rapidinho. O rapaz chegou e falou, o senhor está com Covid, deu positivo, e agora o senhor precisa buscar um posto de saúde para ser orientado. Irmãos, estava dirigindo, de boa, tranquilo. Cheguei em casa, falei para a Neide, olha, testou positivo, se eu estou e você está com os mesmos sintomas, você também está, vamos para o posto. Fomos para o posto, porque eu estava com um exame na hora que eu tinha feito, conseguiram me encaixar lá, eu fui um dos últimos que a médica orientou, só que a gente já chegou lá e já ficou meio assim, porque o posto de saúde perto de casa tinha várias pessoas, tossindo, sentada sem ar,
E eu falei, o negócio está sério, porque a gente vem no posto aqui, nunca está assim, agora está desse jeito. E aí conseguiu um encaixe para mim, e aí a Neide, o enfermeiro orientou que qualquer coisa no outro dia ela fosse pela manhã para passar na médica. Passei na médica, tudo normal, tudo bonitinho. A única coisa que estava pegando era o teste que tinha dado positivo. Saturação, que foi a palavra que eu mais ouvi nesses dias. Saturação boa, porque eles consideram uma saturação para internar que esteja abaixo de 87, a minha estava pelo menos entre 94 e 95. A médica só me receitou um remédio para tosse e um antibiótico. E a famosa dipirona, para que se tiver febre, tiver alguma coisa assim, você toma dipirona. Compramos e fiquei do jeito que eu estava. Na terça-feira, a Neide, que foi o dia 9 de março, a Neide pela manhã foi no posto, levei ela e eu já senti que eu já não estava tão bem como estava antes. Mas levei ela no posto, ela passou na médica, a saturação dela também estava boa, e a médica receitou praticamente o mesmo antibiótico e um ou outro remédio diferente. Passamos na farmácia, compramos, falei para ela, não tem jeito, nós vamos ter que passar no mercado, porque agora vamos ter que ficar de quarentena. Falei, vamos no mercado que tem pouca gente, a gente toma cuidado, passa álcool gel em todo o corpo, não fala com ninguém, mantém distanciamento, só pega o que tiver que pegar e vai para casa, avisa lá, né, o zelador que a gente está com Covid, porque é uma coisa que tem que fazer lá no condomínio, lá no prédio, e vamos ficar em casa. A gente já não tinha vindo no culto aqui no domingo, por causa da suspeita, né? Então a melhor coisa, aqui vai a dica, se você estiver se sentindo ruim e tiver com suspeita, se isola, para não passar para ninguém. Foi o que a gente fez. Na dúvida, vamos ficar em casa, não vamos para o culto, para preservar os irmãos. E no dia 9, que era uma terça-feira, de manhã, a Neide passou, como eu disse, fomos para o hospital, fomos para o mercado, compramos algumas coisas, mas eu senti que eu já não estava do mesmo jeito, já estava um pouco mais ruim. Mas quando foi à noite, irmãos, eu comecei a sentir uns negócios ruins, e eu virei para a Neide e falei assim, vamos ter que ir para o hospital. Eu não estou legal, não. E eu vou dizer uma coisa para você, para homem dizer que não está legal e precisa de hospital é porque não está legal mesmo. Porque nós homens somos duros para ir para o médico. E aí a Neide falou, e agora, você aguenta dirigir? Falei, eu não vou arriscar, não. Ainda que a Santa Casa seja perto de casa, eu falei, eu não vou arriscar. E ela, e agora? Eu falei, vamos pedir ajuda para o vizinho, que é o Robson, que mora bem de frente da gente. Falei, agora vamos ver se o vizinho está em casa. Não foi para pedir açúcar, mas foi para pedir um socorro. Aí mandei mensagem, o Robson falou, não, estou aqui, eu te levo. E fomos para a Santa Casa, irmãos. Graças a Deus, eu sei que as pessoas falam mal da Santa Casa, mas todas as vezes que nós precisamos da Santa Casa, sempre fomos bem tratados, sempre fomos bem atendidos. E nós fomos para a Santa Casa. Chegando lá, fomos rapidamente atendidos na ala que o pessoal tinha designado para fazer essas coisas de Covid. O médico já pediu uma tomografia. Fomos fazer a tomografia, o resultado só saía depois de 4 horas. Né? Só que tem um detalhe, eu vi que eu estava ruim mesmo, irmãos. Porque quando eu atravessei a rua para entrar no carro do Robson, eu atravessei numa luta, e quando eu sentei dentro do carro do Robson, eu não conseguia falar de tão cansado que eu estava. Ali eu vi que o negócio estava ruim. Depois o Robson falou, não, você estava... Ele falou, eu fiquei assustado. Porque, irmãos, pensa, uma coisa simples, de atravessar uma rua, você chegar do outro lado e parecer que você vai morrer,
você não tem oxigênio. E aí, como eu disse, nós fomos lá para a Santa Casa, fomos fazer a tomografia. Irmãos, eu estava até bem quando eu entrei na sala de tomografia. Só que aí deitei na máquina, e aí a máquina tem uma voz lá que pediu para levantar os braços, ficar com os braços esticados e prender a respiração. Gente, que negócio era aquele? Teve uma hora que eu quase falei para a mulher da máquina lá, você está contra mim, você quer me matar? Fala. Porque você já está sem oxigênio e ainda tem que ficar segurando a respiração. Aí, quando ela pediu para soltar, voltar a respirar, que eu sentei para andar, para ir para fora da sala, eu não conseguia dar passos, de tão cansado que eu estava. Cheguei lá na Neide, cheguei sentando. O filho de um pastor aqui do Badra desmaiou, de tão ruim que ele estava, ele desmaiou, a Neide ficou assim olhando, eu não tinha força para socorrer ele. Falei, se eu socorrer ele, eu vou cair junto. E aí correram lá, ajudaram o rapaz. Fomos embora para casa, porque o resultado só saía depois de 4 horas. E depois voltamos, o Robson levou a gente lá de novo. E quando peguei o resultado, levei no médico, o médico olhou e falou, olha, 50% do seu pulmão já está comprometido. E aí ele falou assim, nós vamos fazer um exame de sangue, você vai agora para o oxigênio, já vai ser medicado, e eu vou pedir um exame de sangue. Até aí tudo bem, irmãos. Fui para uma salinha, sentei lá numa cadeira, colocaram o oxigênio, colocaram já um antibiótico na veia. Estava bem, assim, com o oxigênio, tranquilo, conversando com os parceiros lá, com o pessoal que estava junto. Falei para a Neide, vai embora para casa, porque eu vou ter que ficar aqui ainda 4 horas para esperar, porque tinha que ser o enfermeiro para tirar o sangue, e eu vou ter que ainda esperar 4 horas para o resultado vir, então vai embora. E ela foi embora, o Robson levou ela de volta para casa, e eu fiquei lá. O bendito do enfermeiro chegou para tirar um sangue da artéria, um negócio chamado gasometria, outra palavra que eu mais ouvi nos 25 dias. Se você não fez esse exame, você descobre que a sua alma tem sangue, porque é um exame que a agulha vai na sua alma. Se você já fez, você sabe do que eu estou falando. Mas se você não fez, não faça, não queira fazer. Porque eu descobri que a alma tem sangue, e que tem enfermeiro que consegue acessar a sua alma. Porque o negócio ruim, tiraram o sangue da minha artéria, e depois de 4 horas chegou o resultado, já era de manhã. Levei para a médica olhou, aparentemente estava tudo bom, só que a parte de oxigenação do sangue não estava legal. Eu não lembro o que era, mas tinha um negócio lá, irmãos, que o máximo era 6.000, o meu estava 24.000. A médica, quando ela olhou aquilo, ela falou assim, o senhor vai ficar internado. Eu falei, não, que isso? Falei, não, doutora, não, o senhor vai ficar internado, o senhor não pode ir para casa, não. Aí o semblante já caiu um pouco. Eu nunca tinha ficado internado, a não ser quando eu era recém-nascido. Depois de velho. Mas até então, irmãos, eu achei assim, vai ser 2, 3 dias aqui só para tomar os antibióticos, depois é casa. Aí a Neide chegou, e eu falei para ela que ia ficar internada, ela também, não. Eu falei, não tem jeito. A médica falou que não tem como, eu vou ter que ficar internado, porque tem um negócio lá que deu alteração, e é sério. Então a gente já ficou lá, permaneci na Santa Casa 2 dias, sem banho, sentado numa poltrona. Não posso reclamar da comida, não estou reclamando da falta de banho, porque a situação era séria. Infelizmente, muitos de nós que pegamos o Covid aqui, Márcio, Christopher, tio Paulinho, Juninho e Douglas, a gente pegou exatamente naquele momento do pico maior. Irmãos,
Eu vi que o negócio estava sério quando eu vi durante 24 horas ininterruptas, chegando dezenas de pessoas na Santa Casa, gente desmaiando. Tinha uma moça lá que ela tossia compulsivamente. A gente chegou, ela estava tossindo, a Neide foi embora, ela continuou tossindo, e até onde eu me lembro, ela continuou tossindo. Ela tossiu por horas. E pessoas chegando desmaiando, pessoas desesperadas, a sala de oxigênio lotada. E eu ali naquele outro, me transferiram para um outro cômodo, mais um pouco tranquilo, e a gente ali no oxigênio, com já antibiótico na veia. E aí chegou Dona Silvana, uma senhora com 70% do pulmão tomado, sentou lá, começou a tomar oxigênio, Márcio. E aí daqui a pouco as filhas chegaram com o esposo dela e disseram: você vai ter que ficar internada. Irmãos, quando falaram isso para aquela mulher, ela desesperou. Ela começou a chorar: eu vou morrer, eu vou morrer. E eu ali falando: Jesus, não tem como ficar escondido. Vamos ter que pastorear, vamos ter que falar do amor do Senhor para ela, acalmar essa mulher. E aí as filhas chorando, o marido chorando, aquele negócio todo. E aí eu, mesmo com dificuldade, falei: olha, Dona Silvana, a senhora não vai morrer. Eu creio num Deus, eu não sei se vocês creem em Deus, eu não sei se vocês creem em Jesus, mas eu creio e a senhora não vai morrer. E aí eles viraram para mim: não, a gente está começando a ir na igreja. Ela falou: não, eu sou desviada. Falei: então a senhora conhece a palavra, a senhora não vai morrer, Dona Silvana. Crê nisso. E em lágrimas ela: não, eu creio, eu preciso crer. Mas e os meus netos? Não, você vai voltar para casa e você vai ver os seus netos. Mas moço, 70% do meu pulmão está tomado. Eu falei para ela: a senhora vai viver. E, irmãos, durante um bom tempo, depois a família foi embora, eu fiquei só eu e ela naquele espaço ali, olhando as pessoas passando, enfermeiros vindo, ver como a gente estava. E toda hora eu falava para ela: Dona Silvana, nós não vamos morrer, nós vamos voltar para as nossas casas, nós vamos voltar para as nossas famílias, a senhora precisa crer nisso, a senhora conhece a palavra. E ela: não, seu Márcio, quando eu sair dessa, eu vou voltar para Jesus, eu vou servir a Jesus como eu sei que eu deveria estar servindo. Minhas filhas estão começando a ir para a igreja, elas vão se firmar novamente. Eu falei: eu creio nisso. E quando foi pela manhãzinha, eu nem lembro o horário, mas eu sei que depois de algumas horas, chegou mais uma senhora, Dona Lázara, que estava com 80% do pulmão tomado. Então assim, eu era na ordem, né? 50, 70 e 80. E aí a gente conversando, a Dona Lázara mais calma, mas com aquele negócio: eu vou embora, eu sei que eu não vou sair dessa. Eu falei: Dona Lázara, nenhum de nós três vamos morrer, nós vamos voltar para as nossas famílias. A senhora crê nisso? E ela: eu creio, eu confio. Eu falei: então que assim seja. E ficamos ali, irmãos, nós três conversando, eu falando das coisas de Deus. Mandei mensagem falando: olha gente, ora pela Dona Silvana, Dona Lázara que estão aqui. As filhas delas iam lá, os parentes, e a gente socava Jesus. E aí, durante esse tempo que a gente vai contar o testemunho, eu gostaria muito de citar nomes, mas eu corro o risco de esquecer alguém, e eu não quero fazer isso. Então, enquanto a gente estava lá internado, Deus usou irmãos que estavam correndo atrás para que a gente pudesse sair daquela situação, ir para um quarto, ou ser transferido de hospital. Alguns irmãos correndo, toda hora mandando mensagem, seja para mim, porque eu ainda estava com o celular, seja para a Neide. E os irmãos, cara, tem irmãos que eu vou ser grato a todos que oraram, todos, eternamente gratos, todos.
Mas alguns irmãos, cara, não dormiram, enquanto não viram a gente sendo transferido e indo para uma situação melhor. Não que na Santa Casa estava ruim. Eu louvo a Deus, porque teve um médico que teve sensibilidade para falar, você precisa ficar internado. Eu louvo a Deus pelos enfermeiros da Santa Casa, muito bem tratado, uma marmitex boa, café da manhã excelente, e o cuidado que eu tive ali, não tenho o que reclamar. Mas eu acredito que a gente precisava de condições melhores. E alguns irmãos se mobilizaram para isso. Mas como eu disse, irmãos, a gente ficou ali 2 dias, e chegou uma hora que chegou um médico, foi lá, um médico que, ele é lá de Poá, a pedido de um irmão, foi lá na Santa Casa ver como eu estava, e chegou lá, ele, estamos correndo atrás, e nós vamos conseguir a sua transferência. Falei, amém, eu estou na mão de Deus. Depois de algumas horas, chegou uma mulher lá, falou, o senhor vai ser transferido para o São Nicolas, daqui a pouco a ambulância vai chegar, e nós vamos te transferir. Em meio a isso, eu vi a Arlete passando na cadeira de roda. Meu Deus, a Arlete está aqui. E ela passou com o filho dela na cadeira de roda. Uma outra irmã do Colorado passou também, assim, com mais dificuldade. Jesus, mas está cheio de gente conhecida aqui agora. Só que a dona Lázara e a dona Silvana, quando viram que eu ia ser transferido, elas se desesperaram. Ela, meu Deus, você vai ser transferido, e agora? Eu falei, agora Jesus vai estar com vocês. E mais, vocês também vão ser transferidas. Vocês não vão ficar aqui. E elas, amém, amém, amém. Irmãos, eu estava dando uma palavra que nem eu sabia se eu ia ser transferido direito. Eu tinha só uma palavra, Anderson, da transferência, mas não tinha uma certeza. A coisa estava muito conturbada lá. Mas aí, para minha surpresa, não demorou muito, uma enfermeira chegou para a dona Lázara e falou, dona Lázara, pega as suas coisas, que a senhora está indo lá para o Santa Maria. A senhora está sendo transferida. E a dona Silvana falou, e eu? E a enfermeira ficou quieta. Resumindo, a dona Silvana ainda ficou mais 2 dias na Santa Casa, mas depois foi parar lá no São Nicolas também. E chegando lá, ela falou assim, tem um homem assim, assim, assim? Falaram, tem. Ele está aqui, está, e está lá na UTI, mas está bem. Mas olha, irmãos, as coisas que Deus faz. A dona Silvana vai e fica no quarto junto com a pastora Arlete. Porque a Arlete também foi transferida, Ana, lá para o São Nicolas. Agora, a semente que eu semeei, a Arlete regou. Porque depois que eu tive alta, eu conversei com a dona Silvana, pelo WhatsApp, e ela falou assim, pastor, eu fiquei no quarto com uma missionária. Ela falava missionária. Uma missionária que te conhece. Missionária que me conhece? Arlete, o senhor conhece? Falei, a pastora Arlete. Falou, ficamos amiga. Aquela mulher é uma mulher de Deus demais. E a dona Silvana falou para mim, falou, pastor, depois que o senhor saiu de lá, eu fiquei ainda mais 2 dias na Santa Casa, mas eu não tive medo, porque Deus usou a sua vida. E todos os dias que eu fiquei internado lá, a sua voz não saía da minha mente, me dizendo, você não vai morrer, você não vai morrer. Ela falou, pastor, eu vi gente morrendo do meu lado, eu vi gente saindo dentro de saco, mas eu não tive medo. Deus usou a vida do Senhor, eu sei que foi Deus. E eu falei, amém, dona Silvana. E a dona Lázara? Ela falou, a dona Lázara foi para o Santa Maria, teve trombose, mas está viva. Teve alta e também está bem, está na casa dela. Falei, amém. Então os 3 que estavam naquele quartinho, teve alta, estão bem. Deus é fiel, Deus cumpriu a palavra. Aleluia. Mas irmãos, fomos transferidos. Chegou lá, liguei para a Neide, falei, nem vem para a Santa Casa, porque vão me pegar daqui a pouco. Chegaram lá com a cadeira de roda, me socaram na cadeira de roda, um galão de oxigênio no colo.
e vamos embora. Cheguei na porta da ambulância, vem o motorista, olha para mim e fala: eu te conheço. E eu olhei para o cara, irmãos, até hoje eu estou tentando puxar da onde eu sei. Mas ele falou: você é o Márcio, né? Falei: sou. Ele falou: você é bênção demais. Você vai ver, você vai sair dessa. Eu amém. Aí me colocaram dentro da ambulância e toque pau para o Santo Nicolas. Mas foi difícil, irmãos. Aqueles 5 minutinhos dentro da ambulância parecia que era uma eternidade. Mas aí descemos, chegamos lá no São Nicolas. Aquele motorista bateu no meu ombro, falou: você vai sair dessa, negão. Você vai sair dessa, Marcião. Você é forte. Falei: amém, eu creio nisso. Mas eu fui na maca lá para dentro, né, falando: Deus, eu estou igual político. Aonde chega tem gente conhecendo. Né? Às vezes a Melissa, as pessoas me cumprimentam, a Melissa: pai, quem é? Eu falo: sei lá. Mas sabe, irmãos, em tudo isso eu vi o cuidado de Deus. Qual é a chance de você chegar numa ambulância e o motorista da ambulância te conhecer? Isso eu via, o cuidado de Deus usando pessoas para dar palavras. Irmãos, nesses dias de internação eu vi o quão importante é palavras de incentivo. Ainda que você olhe e fale: cara, isso aí já era. Dá uma palavra de esperança, faz toda a diferença. Falar para a pessoa: você vai sair dessa. Olha, Deus é com você. Você é forte. Essas coisas, elas mexem com a gente. E elas fortalecem mesmo. E aí entramos, fomos para o quarto. Aí cheguei no quarto, tinha um senhorzinho. E aí eu conheci o seu Rui. Um senhorzinho que já estava lá, um maior cara, internado. Mas que já estava em vias de ter alta. E o seu Rui crente. Da Igreja Universal. Mas de uma fé simples, Vaninha. Uma fé simples, mas poderosa. Porque quando me colocaram na cama, foram embora, o seu Rui virou para mim e falou assim: o senhor conhece Jesus? Falei: conheço, sou crente também. Ele: ô glória. Ele falou: fique em paz, meu irmão, eu já estou quase saindo e daqui a pouco é você. E a gente ficava conversando das coisas de Deus. Mas sabe o que me marcou com o seu Rui? É que a Universal tem uma prática de todos os dias às 6 horas da tarde, que eu saiba, o bispo faz a oração e consagra um copo d'água. E sabe o que me marcou, Celinho? Que aquele homem sem relógio, sem televisão, sabia quando era 18 horas. Porque no primeiro dia, ele chegou e falou assim para mim: ô irmão, que hora que é? Eu falei, olhei no relógio, que eu estava com o celular, ele não estava com o celular. Falei: seu Rui, falta 5 minutos para as 6 horas da tarde, para as 18 horas. Ele falou: eu já estava sentindo já. Essa é a minha hora de eu orar, junto com os meus irmãos da Universal, e consagrar água ao Senhor, e confiar que Deus está curando meu corpo. E eu só olhando aquele senhorzinho. Aí pegou a garrafinha d'água que eles davam, falou: você quer orar comigo? Falei: demorou, vamos orar junto. Peguei a minha garrafinha de água também, e oramos, e declaramos: Jesus, que essa água, ela possa ser uma água que não só mate a nossa sede, mas também que limpe o nosso corpo. E durante 2 dias ali com o seu Rui, durante alguns dias com o seu Rui, foi mais do que 2, eu perdi um pouco a noção do tempo, irmãos, os dias que a gente estava lá. Mas durante alguns dias, todo dia às 18 horas, eu e o seu Rui orava e tomava água consagrada. E o mais importante é que eu não precisava avisar o seu Rui que era 18 horas. Pelo Espírito ele sabia. Eu ficava só quieto olhando. Quando estava dando perto das 18 horas, eu falava: quero ver mesmo se esse negócio, se ele está na fiação mesmo do céu. Aí ele: ô Márcio,
que hora que é? Vai dar 18 horas, seu Rui. Vamos orar? Vamos sim. Um homem muito simples, irmãos, de uma fé que eu posso dizer, uma fé infantil, uma fé de uma criança, mas de uma fé que tocava o céu. Eu tenho plena certeza disso. Eu olhava o seu Rui, já um senhor de uma certa idade, eu via uma criança que confia plenamente no seu pai. E eu me lembro que no domingo à noite entrou um médico e disse para o seu Rui assim: seu Rui, está forte? Ele, então, estou. Está precisando de oxigênio? Não, já fazia uns 3 dias que ele estava normal, respirando normal. Aí o médico falou: seu Rui, então amanhã eu vou te mandar embora para casa. Ele, amém, glória a Deus, aleluia. E quando foi de manhã cedo, chegaram lá: seu Rui, está aqui sua roupa, sua família já está lá embaixo te esperando. E aí o seu Rui virou para mim e falou assim: irmão, confie em Deus. Assim como eu estou indo embora, você também vai embora. Depois que eu saí do hospital, eu tenho mantido contato com o seu Rui. E ele disse que um dia foi lá no hospital para perguntar de mim. Ele falou: irmão, eu não esquecia de você. E eu cheguei lá no hospital e falei: olha, é um irmão assim, assim, assim. O nome dele é Márcio. E aí não deram nenhuma informação, porque eles não dão informação, não podem. E ele falou: ô irmão, fui frustrado para casa, porque eu queria saber como é que você estava. E eu não me cansei de orar, até ouvir sua voz e saber que você está de alta, e Deus vai nos restaurar. E ele mandou muitas orações para mim, para que a minha vida fosse plenamente restaurada. E tem ainda mandado mensagem. E ele falou: irmão, um dia eu vou aí na sua igreja. Falei: amém, seu Rui. Ele falou: eu quero ver, conhecer aí a sua igreja. Ele mora aqui no São Bernardino. Falei: ah, então o senhor é de pertinho. Ele mora lá no São Bernardino. Falei: um dia nós vamos se encontrar, seu Rui, para tomar um café e contar as coisas que o Senhor fez. Então, irmãos, os primeiros dias foram esses. Oxigenação, não estava lá essas coisas. Mas aí começaram a chegar uns médicos, fazer as contas. Que dia que o senhor começou a sentir o sintoma? Tal dia. Ah, então, olha, o negócio vai pegar entre o 10º e o 13º dia, entre o 10º e o 14º dia, aí que o negócio vai pegar. Confesso, irmãos, que o médico falava aquilo, falava: está amarrado, sai para lá, Satanás. Eu vou sair daqui uns 2 dias, vou ficar bem. Mas eu percebia que a cada dia eu estava ficando pior. Eu mandava mensagens para os irmãos, não que eu estava mentindo, porque até então eu estava com o celular. Então alguns perguntavam, eu mandava mensagem no grupo, mesmo com aquela voz ruim. E não é porque eu estava mentindo, é porque eu cria plenamente que aquilo ia só ser mais uns dias ali em casa. Eu não sabia que o negócio ia ganhar a extensão que ganhou. Mas os médicos estavam avisando. Mas eu olhava e falava: médico é assim, chega, dá na lata, e para eles a medicina é aquilo. Eu falava: não, eu creio em Deus, né? Mas aí o seu Rui foi embora, como eu disse, e chegou um companheiro de quarto. Eu falei: bom, Jesus, se o seu Rui foi, agora eu vou ter que virar meus canhões para esse companheiro de quarto. Mas esse companheiro de quarto chegou, não deu tempo não deu tempo de eu conhecer o nome dele, saber sobre ele. Os médicos chegaram: Márcio, você está com 8 litros de oxigênio, chegou o máximo, e você precisa de mais, e nós vamos te transferir para a UTI. Nós vamos passar você para a UTI, mas é porque lá tem mais oxigênio, lá você vai ter uma melhor assistência. Fala UTI, irmãos, a gente já fica meio... Mas eu falei: bom, eu vou confiar no que eles estão falando, que eu preciso de uma assistência maior. Aí lá vai me pôr na maca e transferir para a UTI. Mas detalhe, irmãos, enquanto eu estava no quarto ali, sem ir para a UTI, eu vi que a coisa era séria. Por quê? Eu não conseguia me levantar para ir daqui no gasofilácio. Qualquer movimento era muito difícil de fazer.
eu não conseguia ir tomar banho. Eu tinha tomado banho no primeiro dia, que eu cheguei, me colocaram lá debaixo do chuveiro, e aí, com muita dificuldade, tomei banho, mas depois daquilo, os banhos eram no leito. Falo, sem medo, chegaram e colocaram fralda. Como eu disse aqui, às vezes a gente acha que é muita coisa, e são nessas horas que a gente vê que a gente não é nada, e que a gente, mesmo sem querer, vai depender dos outros. Eu ali com aquela fralda, olhando e falando, Deus, nessa hora não tem título, não tem dinheiro, embora a gente não tenha dinheiro. Falei, não tem posição, não tem orgulho, ou você se sujeita a isso, ou, meu irmão, você vai ficar sujo ali na cama e já era. Pelas manhãs, o pessoal chegava, ô, seu Márcio, já tomou banho? Não, então vamos lá, vamos tomar banho. Aí pega as canequinhas, aí, eu sei que você ouve coisas piores por aí, mas aí é aquilo, irmão, no começo você fica todo cheio de 9 horas, né, querendo cobrir sua nudez, daqui a pouco a sua nudez está exposta para todo mundo. Pessoas que você nunca viu na sua vida, estão ali te dando banho, estão te esfregando. Graças a Deus, pessoas profissionais, irmãos, eu tiro o chapéu, não só para os médicos, porque às vezes a gente elogia os médicos, né? Mas eu tiro o chapéu para cada auxiliar de enfermagem, para cada enfermeiro, porque, cara, não é fácil lidar com tantas coisas, dar banho em pessoas que você nunca viu, trocar pessoas que você nunca viu, e sempre com uma educação, com cuidado, tudo que ia fazer, ó, licença, ó, estamos juntos, sabe, um cuidado de preservar você, embora a situação é difícil, mas eu via o cuidado daqueles enfermeiros e daqueles auxiliares, em preservar você no máximo, para que esse momento difícil não seja pior ainda. Mas naqueles primeiros dias eu ficava pensando, falando, Deus, a gente não é nada. Num dia você está tomando banho, num dia você está indo no banheiro tranquilamente, num dia você está fazendo tudo, e no outro dia você depende de pessoas que você nunca viu para estar te ajudando. Nós não somos nada, irmão. Nós não somos nada. Não tem espaço para a gente se orgulhar. Não tem espaço para você deixar o orgulho e a soberba entrar no seu coração. Porque basta isso aqui, aquilo que a gente fazia com tanta naturalidade, você vai precisar de gente te ajudando. Então saímos dali e fomos para a UTI, ficar só de olho aqui no horário, porque o negócio é extenso, e eu também não quero cansar vocês, porque eu sei que contar história, a gente fica só tentando imaginar, né? Mas até o final desse testemunho você vai entender por que eu li o Salmo de número 23, versículo de número 4. Mas como eu disse, chegamos na UTI, meteram eu lá no oxigênio, minha cama ficava bem de frente ao balcão dos médicos, só que quando eu cheguei lá, fui passando assim, você vai vendo, um monte de gente entubada, virado de bruço, de barriga para cima. Naquele dia, quando eu cheguei na UTI, eu era o único que estava sem estar entubado. Depois passaram algumas pessoas que não chegaram a ser entubadas, mas elas passaram rápido, 1 dia, 2 dias na UTI e já vai para o quarto. E eu ali, vendo muita gente também chegando e sendo entubado, e a maioria das vezes, irmãos, eu era o único que estava consciente. Tinha dias lá de saber que eu não conseguia vê-los, mas saber que todos os outros, cerca de 20 pacientes da UTI, estavam entubados e eu lá, o único que, graças a Deus, não tinha sido entubado e não precisei ser entubado. Porque o médico disse para mim, Anderson, o médico falou, seu Márcio, a sua luta é para não ser entubado. E se o senhor for entubado, o senhor tem que ficar o mínimo possível entubado. O médico também pôs pressão, né, irmão?
Você já está ruim, aí o cara chega e fala assim, ó, sua luta é para não ser entubado, e se você for entubado, a sua luta vai ser para você ser extubado. Eu até aprendi que não é desentubado, é extubado, o mais rápido possível. E ficamos ali, na UTI, por causa da necessidade de mais oxigênio. Só que aí, irmãos, aquilo que os médicos falaram, do momento de crise, eu comecei a entender. Eu comecei a entender quando foram medir minha glicemia, e a minha glicemia estava 600. O médico falou para a Neide que a minha glicemia tinha chegado a 300. Falei, ele não quis assustar ela. Porque quando a mulher mediu, a enfermeira mediu minha glicemia, e eu olhei 590 e lá vai bolinha. Falei, o que é isso? Nunca chegou a um nível tão alto assim? Que doideira é essa? Mediram minha pressão 20 por não sei quanto. Aí eu falei, eita, o negócio está ficando sério. E aí a enfermeira chegou, ó, vou passar para o médico. Aí chegaram com insulina, chegaram com remédio de pressão, fora que todo dia vinham com anticoagulante para aplicar na barriga. Então era sempre uma picadinha na barriga, anticoagulante, todo dia. Depois aí era a insulina. Ora na barriga, ora aqui atrás, num braço, outra hora no outro braço. E aí depois começou a virar brincadeira. Os enfermeiros chegavam e falavam, seu Márcio, insulina. Aonde? Eu, aplica em qualquer lugar. Qual foi a última vez que o senhor tomou? Falei, a última vez foi na barriga, então vamos no braço direito. Aí depois, o senhor já tomou no braço direito? Já. Então agora vamos dar no braço esquerdo. Aí já chegou um momento, irmãos, quando ele chegava com a seringuinha, eu já reconhecia, eu já levantava o braço. Já abria o aventalzinho. Eu falei, quase, mais um pouquinho, eu ia sair já com diploma de medicina. Aprendi tanta coisa que eu nem sequer sabia que existia. Mas ali na UTI, irmãos, eu comecei a ver que o negócio estava ficando sério. Glicemia 600, tomando insulina, às vezes 2, 3 vezes no dia. Porque aí, graças a Deus, começou a cair. Meu celular já tinha voltado para casa, junto com a minha roupa. Os médicos, quando eu cheguei na UTI, dá o celular. E aí eu vi que a coisa ia ficar mais difícil, porque eu não poderia manter contato com a minha casa, com a minha família. Então, irmãos, eu quero só destacar hoje, e aí nós vamos fechar, algumas coisas da UTI. Eu tenho muita coisa desse período da UTI para falar, e aí algumas eu só vou falar no domingo que vem. Mas eu preciso destacar hoje algumas coisas. Primeiro, que eu não posso deixar de terminar esse testemunho para falar sobre talvez algo que seja a maior experiência que eu tive. Eu tive algumas experiências sobrenaturais, mas hoje eu não posso deixar de falar a maior. Posso dizer menores. Uma delas, irmãos, que me deixou um pouco assustado, foi quando eu cheguei no São Nicolas, no primeiro dia, que eu estava no quarto. Eu olhei para o meu lado e eu vi, como eu estou vendo vocês, um ser sobrenatural. Um homem. E sabe o que me assustou? Graças a Deus, nesse longo tempo, a gente já viu muito anjo, em sonho, em visões espirituais. Mas nesse dia me assustou e eu mandei mensagem para a Neide falando, olha, tem um ser aqui dentro do meu quarto. Me assustou porque eu não conseguia saber se ele era de Deus ou se ele era do Satanás. E durante os 2 dias, Vaninha, que eu fiquei naquele quarto, aquele ser não saiu de lá. E eu ficava assim, perguntando, Deus, esse negócio é do Senhor, não é? Ele está aqui a meu favor, não está? Jesus, me fala alguma coisa, se é diabo, me avisa que eu já dou um jeito aqui de mandar embora. Mesmo sem força para... Irmãos, eu não conseguia falar Jesus.
de tão cansado. Mas durante os 2 dias que eu fiquei lá na UTI, esse ser não ia embora, Cris. Na UTI que eu fui ter discernimento, mas graças a Deus na UTI também eu não vi mais. Mas na UTI eu tive discernimento, irmãos. Deus falou comigo o que era. Eu entendi que são seres que a incumbência deles é quando a pessoa morre, levar ela para o destino dela, seja o céu, seja o inferno. Você pode acreditar ou não, eu sei o que eu vi e eu sei a resposta que Deus me deu depois. Dentro dos hospitais, em situações de morte, existem seres que a função deles não é te curar, não é guerrear, a única função deles é pegar a pessoa que morreu e conduzir ela para o lugar que ela determinou quando estava viva. Céu para aqueles que estavam em Cristo e o inferno para aqueles que nunca quiseram saber de Cristo. Aí eu depois fiquei assim falando com Deus, né? Deus, obrigado, porque eu não estou vendo ele aqui na UTI. Que aí o negócio ia ficar mais tenso. Que aí eu ia ficar, meu Deus, para onde que, né? Porque o diabo, irmãos, a minha luta lá na UTI era muito na mente. E isso eu quero falar com vocês no domingo que vem. Era muito aqui. Eu entendi que os 3 meses que eu preguei sobre jogos mentais aqui não era para vocês, era para mim. Para que eu tivesse preparado para uma grande batalha aqui na mente. Foram dias de muita guerra aqui. E no domingo que vem eu vou falar para vocês sobre essas guerras. Mas como eu estava dizendo, a maior experiência espiritual que eu tive foi quando eu tive que fazer um procedimento chamado VNI, que é ventilação não invasiva. Aquele VNI, aquele procedimento, é o último procedimento que é feito para uma pessoa não ser entubado. Se aquilo não resolver, vão entubar. Então chegaram com uma máquina do meu lado, falaram, seu Márcio, o senhor vai ter que fazer esse procedimento. Se não resolver, o senhor vai ser entubado. E eu vou falar muito desse VNI também no próximo domingo. E algumas coisas eu não vou falar. Amém? No particular, quando a gente se conversar, eu até falo. Mas algumas coisas do que eu experimentei com esse VNI, eu sinto que eu não deva falar assim publicamente. Mas foi difícil. Mas no momento mais difícil fazendo esse procedimento, que é uma máscara que você tem que interagir com aquela máquina na respiração. A médica disse assim, Márcio, o seu pulmão ele murchou, o Covid murchou o seu pulmão. O senhor está com uma pneumonia e o seu pulmão está murcho e nós precisamos expandir o seu pulmão. E essa máquina tem o propósito de expandir. E o senhor vai ter que interagir com ela. O senhor vai ter que respirar junto com ela e ela vai forçar o oxigênio a expandir o seu pulmão. Irmãos, no momento mais difícil fazendo esse procedimento, que eu pensava assim, eu não vou conseguir, não vai dar. Eu comecei a clamar a Deus, Deus, não vou conseguir e vão me entubar, Senhor. E o diabo, irmãos, do meu lado, falando, você vai ser entubado e você não vai sair. Irmãos, eu ouvia isso constantemente. Você vai ser entubado e você não vai sair da situação. E eu clamando a Deus, e naquele momento difícil, eu falando, Deus, eu não vou conseguir. Tem que ficar 1 hora fazendo esse negócio, Senhor, eu não aguento, eu não consigo. Me ajuda. Eu tive a maior experiência de todas, nesse período de 25 dias. Para mim foi a maior experiência, porque eu clamei a Deus, e irmãos, de uma maneira sobrenatural, um negócio assim, surreal, eu comecei a ver todas as pessoas que estavam orando por mim. Eu comecei a ver todos vocês aqui da igreja. Eu via vocês reunidos como família orando.
eu via crianças orando. Eu via, irmãos, crianças daqui do nosso meio orando. Eu via casais de mão dada orando. Eu via e ouvia o clamor de cada uma das pessoas que estavam orando por mim. Gente que eu não sei, nunca vi. Mas sabe o que era interessante? Todas essas orações, é como se eu ouvisse o que vocês estavam orando, mas era como se para mim chegasse uma única palavra: nós estamos com você. Nós estamos com você. Irmãos, isso ficava ecoando nos meus ouvidos, enquanto eu estava ali lutando com aquilo. E é como se de repente a face de cada um de vocês aqui da igreja fosse passando assim diante de mim. E é como se cada um, imagina, como se cada um de vocês estivesse dentro do quarto junto comigo, e você fosse passando pela minha cama e falando assim: estou junto. E aquilo, irmãos, me deu uma força sobrenatural. Aquilo me deu uma força surreal. E sabe o que eu entendi e aprendi? Irmãos, a oração, ela funciona. E a oração, ela não tem limites geográficos, espaciais. A oração, ela funciona numa dimensão que a gente não imagina. Talvez você estava orando em casa, talvez você estava clamando em casa, talvez o seu filho parou, né, como a Neide falou do Elias, que mandou uma oração, a Mag mandou uma oração para o celular da Neide, do Elias, uma criança que não tem nem noção ainda da vida, orando por mim. Às vezes a gente adulto ora e olha e fala assim: a criança não sabe o que está fazendo. Para Deus tem valor, porque eu senti lá naquele leito a oração de todos que oravam, e principalmente das crianças. Principalmente. E aquilo me deu força para suportar aquele procedimento. É como se vocês que oraram por mim estivessem lá dentro do quarto, junto. Eu pensei que eles iam estar aqui, mas não estão. O Luiz e a Catiane. Irmãos, um dia eu estava no quarto, desfalecido, sabe, sem força, virado de bruço, sem forças. Eu senti como se eu estivesse sendo sugado, como se eu estivesse indo embora. E aí a Camila entrou lá dentro do quarto. Você acredita nisso? Se você não acredita, eu acredito, que eu vivi. A Camila do Luiz e da Catiane chegou no meu pé e falou assim: vô, porque ela me chama de vô. E eu despertei. E aí opa. Depois comecei a desfalecer de novo. E aí, quem entra no quarto? O Emanuel. E faz a mesma coisa. Vô! Aí eu acredito que no Espírito, irmãos, o Senhor levou elas lá para mim. E sabe como eu sei disso? O Edson contou que o João, o apóstolo João, esposo da apóstola Miralva, contou que um dia ele está lá ruim, e o Edson entrou no quarto e falou assim, chamou ele do jeito que está acostumado, falou assim: eu estou te tirando do quarto e eu vou te dar um remédio para você ir para casa. E foi, o João já acordou fora do quarto, fora da situação que ele estava, já num outro quarto, e ficou pensando assim: ué, o Edson esteve aqui e foi embora? E aí depois ele entendeu e ele brincou com o Edson, falou: Edson, o seu anjo foi lá me ajudar. Então eu sei, irmãos, que muitos irmãos estão tendo experiências sobrenaturais. Muita gente está tendo experiências sobrenaturais. Um dos dias, para você saber do poder da oração,
um dos dias eu estava de bruço, porque muitas vezes eles deixavam a gente de bruço para poder melhorar a saturação, a respiração. Eu estou de bruço lá e aí daqui a pouco eu vi a Neide do meu lado e eu podia sentir as mãos dela nas minhas costas orando. E depois, quando eu tive alta e eu contei para ela, ela falou assim, que era exatamente o que ela fazia todos os dias. Em cima de uma foto que tem lá na nossa sala de oração, uma foto que eu estou com um cavanhaque preto, né? Estou bem novinho. E ela falou, era essa a oração que eu fazia. Então, irmãos, quando nós estamos orando por alguém, o negócio é real. Quem está lá do outro lado é tocado, às vezes de uma forma tão sobrenatural que é possível ver, às vezes não se vê, mas é real, o negócio funciona. Eu tive essas experiências dessas orações, de vocês orando por mim e as orações de vocês me tocando lá no momento difícil, de ter essa experiência de Deus levar em espírito, mesmo sem eles saber, a Camila e o Emanuel, não sei porque eles, mas mandou eles, podia ser mandado seu filho. E da Neide está orando por mim, e eu vê-la dentro do meu quarto, lá no hospital, na UTI, e do mesmo jeito que ela orava lá, porque ela orava, Deus, nós somos uma só carne. Ainda que ela estava ainda em casa, graças a Deus a Neide passou pelo Covid, ficou assim, teve dias difíceis, mas ficou de pé, porque quando eu estava na UTI, a minha preocupação era, Deus, e a Neide? E se ela ficar ruim? E se ela acabar sendo internada, eu nem sei. Sabe o que me consolava, irmãos? É que como eu estava de frente para o balcão dos médicos, às vezes o médico ia ligar para a Neide, ia ligar, na verdade, para todos os familiares, e eu ficava lá ligado. Então eles iam ligando, daqui a pouco eu ouvia um dos médicos, Dona Rosineide, aí eu, aí via, nós estamos aqui para dar o diagnóstico do Márcio, está assim, está assado, está evoluindo, está piorando aqui. Então quando eu ouvia, sabia que ele estava falando com a Neide, eu sabia que ela poderia não estar bem, mas estava em casa. Então, irmãos, esse negócio da oração ele é muito sério. E eu vou findar agora falando de como é importante a gente entender que mesmo aonde a gente está, a gente pode fazer a diferença. Sabe por quê? Irmãos, eu via faxineiras, que elas iam limpar, e Nath, elas ficavam cantando louvor baixinho. Eu sabia que era louvor porque a gente é crente. Mas entrava aquela mulher toda encapotada, aquela faxineira, que às vezes você não dá nada, e estava ali limpando, passando um pano, tirando potinho com papel com sangue, e louvando. Uma simples faxineira. E aí eu comecei a prestar atenção, que as faxineiras crentes entravam no quarto para limpar, sempre adorando a Deus, ou orando, baixinho, discretamente. E eu fiquei olhando e falando, Deus, é possível fazer a diferença, sem fazer alarde. Eu agradeço a Deus por todas aquelas faxineiras, que iam passar pano, que iam lá limpar o banheiro, que iam tirar roupa suja do quarto, mas que entravam lá louvando a Deus, adorando a Deus e orando por nós. Antes de eu vir embora, uma faxineira entrou no quarto e ela falou, seu Márcio, o senhor está de alta? Eu falei, estou. Ela falou, eu disse para o Senhor que o Senhor ia sair dessa. E teve mesmo uma faxineira que foi limpando lá, limpando. Aí daqui a pouco ela falou, o senhor é o seu Márcio? Eu falei, sou. Ela falou, o senhor que é o pastor? Eu falei, sou. Ela falou, o senhor vai sair dessa, fique em paz.
você, na profissão que você tem, você pode glorificar a Deus. Você não precisa pregar de Jesus, você não precisa falar que você é crente, mas você pode deixar o espírito de vida que tem em você falar. Seja orando baixinho, seja louvando a Deus baixinho, colocando um louvor lá. De repente você está na loja, coloca um louvor baixinho, você pensa que é bobeira, mas vai tocar alguém. Seja colocando a mão, alguns têm essa oportunidade de pôr a mão. Você pode, não precisa, oh Deus, abençoa! Não. Mas de repente todos os dias fala, Deus, eu consagro as minhas mãos ao Senhor, e quem eu tocar é o Senhor tocando. Creia que isso acontece, irmãos. Porque eu vi enfermeiros que não sabiam que a gente era crente, enquanto estava dando banho ali, você percebia que a pessoa estava baixinho, orando, baixinho, louvando. E teve alguns que eu falava, não, pode orar alto, porque aqui conhece também. Ah, o senhor é que eu sou pastor. Então já, oh Deus, abençoa aqui, e vai, aí a gente orava junto. Irmãos, domingo que vem tem mais. Isso é só uma pequena parte. Ainda tem muita coisa que a gente viveu e experimentou naquela UTI. Mas uma coisa eu sei, o nosso Redentor vive. Às vezes a gente vê as pessoas falando, não, porque a igreja não presta, a igreja está assim, a igreja está assado. Eu posso dizer para você, Deus tem os seus. Seja uma faxineira que trabalha no hospital, seja um auxiliar de enfermagem, seja um médico, seja o que for, Deus tem os seus. E os seus estão operando. Os que são de Deus estão operando. Os que são de Deus estão operando. E eu quero dizer para você, Deus quer usar você. Alguns de vocês, talvez não, alguns de vocês nunca vão subir aqui para ministrar uma palavra. Que isso, Márcio? Você está fechando as portas? Não, é porque você não tem esse chamado. E Deus não vai exigir isso de você. Mas uma coisa eu sei, Deus pôs você em algum lugar, de alguma maneira, para você tocar pessoas. De repente você nunca vai fazer uma live, você nunca vai ter um canal no YouTube. Não se culpe por isso, mas faça o que Deus mandou você fazer. Toque as pessoas da maneira que Deus pediu para você tocar. Faça isso. Faça isso, porque eu garanto para você que Deus toca pessoas. Eu não sei o que você trabalha, eu não sei o que você faz, mas use isso para a glória de Deus. Eu saí daquele hospital, irmãos, se eu pudesse presentear cada um, eu presentearia. Mas eu saí de lá amando todos, desde a faxineira até o médico mais graduado lá dentro. Eu agradeço a Deus por a gente passa, agora é um ritual, passa na frente do São Nicolas, Deus abençoa, e a gente abençoa todos, desde o faxineiro até o dono ali do São Nicolas. Eu louvo a Deus pela vida do Will, eu vou citar o nome, porque ele é daqui, e trabalha lá na portaria. Ele foi o único que foi me visitar 2 vezes. O Will foi me visitar 2 vezes e chegou lá, vamos orar, Márcio? Opa! E orou por mim. E eu falando, olha Will, você foi o único que me visitou e nem minha mulher conseguiu me visitar e você me visita, hein? Ele ia escondido, coisa de segundos, e orou. Faxineiros oraram, enfermeiros oraram, auxiliares oraram. E eu sei também que muitos médicos oraram e oram. Aleluia. Mas termino mais uma vez falando para você,
naquilo que Deus te colocou, naquilo que Deus te deu. Glorifique a Deus, faça a diferença. Irmãos, eu vi ali como nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Como uma palavra, uma batidinha no ombro. Sabe aquelas batidinhas no ombro que não precisa falar nada, que você sente que a pessoa está dizendo assim, você vai sair dessa. Como isso é importante. Como isso é importante. Talvez você não tenha o conhecimento bíblico que eu tenho. Talvez você não tenha eloquência. Mas uma coisa eu sei. Você tem uma mão que pode tocar alguém. Você tem um olho que pode falar muito. Você tem uma boca que pode pelo menos falar, estou junto. Conta comigo. Vai passar. Fica firme. Porque isso faz a diferença. Fez na minha vida. E eu posso dizer que faz a diferença. Amém? Domingo que vem nós avança mais um pouquinho. Cenas do próximo capítulo. Tem mais coisa. Muito mais coisa que a gente viveu naquela UTI. Aleluia. Mas eu quero orar com você. Irmãos, são dias que como nunca nós vamos ter que estar juntos. São dias que como nunca nós vamos ter que dar as mãos. E sermos verdadeiramente uma família. Porque esses são dias que nós vamos ter que lidar com alguns inimigos que a gente já lidava. Mas que agora parece que eles se tornaram ainda maiores. Como o medo. A frieza espiritual. Esse negócio que parece que está sugando a nossa fé. O desânimo. O cansaço. Que você não sabe de onde vem. Nós vamos ter que, como nunca estamos juntos, orarmos uns pelos outros. Darmos as mãos uns para os outros. Para podermos vencer esses inimigos que se levantaram nesses dias. Eu sei que tem gente em casa que está desanimado. Eu sei que tem gente em casa que está com medo. Eu sei que há pessoas aqui que estão desanimadas e que estão com medo. Mas a gente vai ter que estar junto, para passar junto. Você que está visitando, você precisa também de estar inserido num grupo. Seja aqui, seja em outra igreja, a gente aqui não prega placa, a gente procura pregar Cristo, mas tem que estar inserido num lugar, no meio de um povo que se importa, que tem defeitos, porque temos defeitos, mas que estão caminhando juntos para Jesus. Nós estamos juntos caminhando para Jesus. E estamos aqui para fortalecermos uns aos outros. Mesmo com falhas e com lutas, nós vamos chegar onde tem que chegar. Amém? Vamos orar? Fica de pé, você ficou muito tempo sentado. Perdão, irmão, se a gente for um pouco massivo, que eu sei que contar história, por isso que às vezes eu até brinquei com algumas coisas aparentemente sérias, para ti. Mas eu preciso contar o testemunho, para que Deus seja glorificado e a sua fé seja fortalecida. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, são dias difíceis, dias de muitas lutas, dificuldades. Senhor, hoje quando nós orávamos aqui e louvávamos, a impressão que eu tive é que inimigos que nós enfrentávamos antes da pandemia, eles se tornaram gigantes. Senhor, antes nós brigávamos contra o medo, nós lutávamos contra a ansiedade, lutávamos, Senhor,
contra a falta de fé, a apostasia, o desânimo. Mas parece, ó Deus, que esses inimigos agora se tornaram gigantes tão grandes, tão imensos. E parece que agora vencê-los está ainda mais difícil, Senhor. E eu sei, ó Deus, que é porque antes eram inimigos que a gente conseguia vencer sozinho. Mas agora são inimigos que a gente só vai vencer estando juntos como igreja, como um corpo. Senhor, que nós possamos vencer esses inimigos. Que nós possamos, ó Deus, na força do Senhor e na força do seu poder, vencer esses inimigos. Senhor, oramos por aqueles que estão em casa desanimados, aqueles que se afastaram, aqueles, ó Deus, que tombaram no meio da luta, que eles sejam restaurados em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos que estão aqui, que estão desanimados, estão abatidos, estão com medo. Oh Deus, eu oro por você, pela sua casa, eu oro pela sua família, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor guarde você, que o Senhor mantenha a sua família em plena saúde, que o Senhor estenda as suas asas sobre você, que o Senhor te coloque num alto retiro, num alto refúgio, que todas as lutas, as angústias do seu coração sejam agora colocados em Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que toda frieza espiritual, toda apatia espiritual, tudo aquilo que está sufocando você espiritualmente, saia de sobre você, em nome de Jesus. Toda a frieza que está querendo se instaurar sobre a igreja, toda mentira, todos esses espíritos malignos que nesses dias estão vindo contra o povo de Deus, que eles caiam por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que a sua casa, a sua família esteja debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo do sangue poderoso de Jesus. Em nome do Senhor Jesus que eu oro, que toda tristeza que está no seu coração, toda angústia de alma, seja tomada agora pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro pelo seu coração. A palavra diz que de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração. Que o Senhor coloque vigias no seu coração. Que o Senhor coloque agora vigias, em nome de Jesus. Que o seu coração esteja agora voltado para o Senhor. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu oro agora para que o seu coração se incline para o Senhor. Que o Senhor te dê forças, para que você possa dizer como o salmista disse: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Que o Senhor te dê forças, para você mandar a sua alma entrar no lugar de descanso em Deus. Que o Senhor te dê força, para que você incline o seu coração, a sua mente e a sua alma para o Senhor. Aleluia, aleluia, que venha uma força sobrenatural, para você domar a sua alma, colocar a sua alma no lugar devido, que é louvando e adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Alguns que estão aqui, irmãos, o que eu estou sentindo é que alguns, eu sinto no meu coração assim, você sabe do que eu estou dizendo, você já, os que teve infância, os jovens de hoje não sabem o que é isso não, mas os antigos sabem, cabo de guerra. Eu sinto aqui, como se alguns corações estivessem com cordas, Márcio, e essas cordas sendo puxadas, o Espírito puxando de um lado, e como se uma angústia, uma tristeza, coisas que não provêm do Senhor puxando do outro. Há uma guerra para puxar o seu coração para um dos lados, para inclinar o seu coração para a tristeza, para a angústia. E o Espírito está puxando de um outro lado, para que o seu coração se volte para as coisas de Deus. E o que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração, que uma das armas para você nessa semana vai ser você louvar o Senhor, vai ser você colocar louvores, tudo que você estiver fazendo,
Se você puder, coloque louvores dirigindo, lavando louça, coloque louvores lá enquanto você estiver, de repente, limpando a casa, e quando te der, vai louvando junto, vai adorando junto. Não espere ter vontade, mas faça sem vontade. Vai dando comandos para a sua alma, a alma se sujeita, a alma se rende ao Senhor, porque foi isso que o salmista fez. Foi isso que o salmista fez. Ele deu uma ordem à alma dele: bendize, ó alma, bendize ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Isso é para você que está aqui, isso é para você que está em casa. É uma decisão, irmãos, é uma decisão. Domingo que vem eu quero falar para você de como viver ou morrer. É uma decisão que está na minha e na sua mão. Aleluia, aleluia. E estar de pé também é uma decisão. É por isso que Deus encheu você de promessas, é por isso que Deus te deu a palavra, porque é uma decisão a gente inclinar o nosso coração para as coisas que são de Deus. Assim também que é uma decisão nós inclinarmos o nosso coração para as coisas que são da carne. Ele nunca disse que seria fácil, ele sempre disse que seria uma guerra. Mas como disse Paulo, as nossas armas são poderosas em Deus. Você tem armas poderosas em Deus, aleluia, 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 irmãos, aleluia. Aprove ao Senhor deixar a gente vivo, aprove ao Senhor manifestar a sua bondade sobre nós, aprove ao Senhor que você estivesse aqui nessa noite, ou estivesse em casa vendo essa live. Aprove ao Senhor nos deixar nesse tempo de guerra, porque há um propósito para nós, há um propósito para aquilo que Deus te deu na sua mão, e o inimigo sabe disso, e ele está contra mim, contra você, contra esta casa, contra a igreja, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nele nós somos mais que vencedores, nele nós somos mais que vencedores, nele você é mais que vencedor. 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas você não será atingido. A palavra de Deus ainda continua firme e fiel. Os montes se abalam, os céus se abalam, mas a palavra de Deus permanece firme. A palavra de Deus permanece inabalável. E o que ele disse é e acabou. Ele decidiu e acabou. 1000 cairão à nossa direita e 10.000 à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. Aos seus anjos ele dará ordem ao nosso respeito. Aos seus anjos ele já está dando ordem ao respeito da sua casa, da sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O nosso rei está voltando, queridos. O nosso Redentor vive, ele não está morto. Nada saiu do controle dele. Nada saiu, ainda que não entendamos, ainda que não compreendamos, ainda que não aceitemos. Nada saiu do seu controle. Ele continua reinando soberano. O inimigo quer mostrar para nós que Deus perdeu o controle, mas ele ainda continua sendo o Senhor da vida e da morte. Ele continua sendo o Senhor de tudo e de todos. Uma palavra dele e a sua vida muda. Uma palavra e tudo se transforma. Oh irmãos, oh irmãos, oh irmãos, é tempo de nos levantarmos. É tempo de nos levantarmos. Eu vi ali a Patrícia e o Joilson chegando ali, e eu falei para a Patrícia, Patrícia, aos poucos os que estavam se recuperando estão voltando. Aos poucos, aqueles que passaram pelo vale da sombra da morte estão voltando. Irmãos, vou dizer algo aqui. Como profeta, no meio dessa pandemia, Deus vai levantar, já está levantando uma igreja poderosa. Ela pode ser invisível,
Ela pode não estar sendo visível aos olhos naturais, mas essa igreja poderosa está agindo. Não era um apóstolo glorioso e maravilhoso que estava passando, orando pelas pessoas dentro do hospital. Era uma faxineira, com a touquinha, com a vassoura na mão, louvando a Deus, todos os dias que estava trabalhando, e o céu ouvindo. A igreja poderosa vai estar se levantando, e depois que essa pandemia passar, nós vamos ver uma igreja forte, firme, uma igreja que vai avançar muito mais. Não vamos olhar para as notícias ruins, vamos olhar para as boas notícias. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Deus ainda continua reinando e continua sendo Deus, e a sua palavra não muda. Aleluia! Aleluia! Você que está em casa aí, dá uma sapateada aí no canto da mesa. Mas vai passar, irmãos. Vai passar, tudo isso vai passar. O que você está vivendo vai passar. E no final Deus vai ser glorificado. Eu sei que de repente você não está entendendo, às vezes você não está nem aceitando. Mas Deus continua firme. De tudo que eu passei no hospital, se você me perguntar, Márcio, como você viu Jesus nesses 25 dias de internação, eu vou dizer para você, eu vi Jesus como rei, reinando soberano, Senhor da vida e da morte, ao ponto de eu chegar e falar, Jesus, se chegou minha hora, eu sei que eu vou chegar aí do outro lado e vou estar com o Senhor. Em nenhum momento eu murmurei. Em nenhum momento eu disse, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E se eu tivesse morrido, irmãos, eu não teria como avisar, mas eu não teria morrido lamuriano e triste, e perguntando para Deus por quê. Mas uma coisa eu saberia, a minha vida não é minha, é dele. E se ele tivesse me levado, eu saberia que era o melhor. Mas aprove ele deixar. E se ele deixou, falei, já que o Senhor deixou, então eu vou.